É tempo de multiplicar. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez nesse encontro, para estudarmos juntos o que é evangelização discipuladora. No encontro anterior, nós vimos o que é a evangelização, que é a comunicação clara e fiel do Evangelho, visando, sob o poder e a dependência do Espírito Santo, levar pessoas ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, tornando-se seus discípulos. Mas a evangelização discipuladora não é apenas evangelização, como o próprio nome já diz. É também uma evangelização que produz discípulos. Por isso temos que entender o que é discipulado à luz da grande comissão. Geralmente, nós associamos discipulado a apenas a última parte da grande comissão, isto é, ensinar a obedecer todas as coisas que Jesus ordenou, para novos convertidos. Mas será que fazer discípulos deve acontecer somente após a conversão de alguém? Afinal, o que é discipulado à luz da Bíblia? Isso é o que nós vamos ver agora. Em primeiro lugar, devemos notar que a palavra discipulado não aparece na Bíblia, mas apenas o termo discípulo e a expressão da grande comissão, fazei discípulos, como está em Mateus 28, 19. Desta forma, antes de construirmos um conceito de discipulado, é importante entendermos o que é um discípulo e o que é fazer discípulos. A palavra discípulo, do grego mathetes, quer dizer aluno, aprendiz, aquele que aprende, aquele que segue e se entrega ao ensino de alguém, aquele que se assentava aos pés de um mestre para aprender com ele. Discípulo era uma palavra comum nos tempos do Novo Testamento. Tanto que este termo não foi usado apenas para os seguidores de Jesus. Antes, na palavra de Deus, há ali mencionados discípulos de João Batista, de Moisés e também dos fariseus. Assim também Jesus, ele começou o seu ministério chamando discípulos para segui-lo. Esses discípulos tendo então como seu mestre. Mas essa palavra discípulo, ela foi evoluindo em significado teológico ao longo do Novo Testamento. E ela passou a ser empregada, especialmente no livro de Atos, para expressar um outro sentido, que era todos aqueles que se convertiam ao Evangelho. Com certeza, todos os crentes, todos os irmãos, passaram a integrar a multidão dos discípulos, como está em Atos 6:2. Esse sentido da palavra discípulo também aparece em Atos 6:7, quando diz, e a palavra de Deus era divulgada e o número dos discípulos em Jerusalém se multiplicava muito e várias pessoas obedeciam à fé. Portanto, o discípulo de Cristo pode ser entendido da seguinte forma, como toda pessoa que, sendo salva por meio da fé em Jesus Cristo, passa a segui-lo como seu Senhor. Agora vamos ver o que significa a expressão fazer discípulos que nós vimos na grande comissão. No original em grego, a palavra em Mateus 28, 19, ela aparece numa forma imperativa, significando ide discipulai pessoas. Essa ação, ela compreendia tanto admitir, trazer, alistar discípulos, alistar alunos, quanto passar a ensiná-los e treiná-los. Nós podemos perceber que fazer discípulos, que é a tradução mais comum em português, deve ser entendida não apenas como sinônimo de aperfeiçoar uma pessoa que já é considerado um discípulo, mas também fazer com que alguém que não é discípulo se torne um discípulo do Senhor Jesus. Portanto, a primeira atitude do discipulado praticado por Jesus, na maioria dos casos, foi chamar pessoas para segui-lo. Isso já era discipular alguém. Se nós queremos entender, então, discipulado à luz do discipulai da grande comissão, nós precisamos ver que as pessoas perdidas são o público-alvo primário do fazer discípulos, e não apenas os crentes, os novos crentes que precisam ser aperfeiçoados ou amadurecidos. O livro de Atos também aponta para isso. E depois de anunciar o Evangelho naquela cidade e de fazer muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, em Atos 14, 21.
Vamos dar uma pausa para mais um vídeo. A Junta de Missões Nacionais lançou os livros Igreja Multiplicadora, 5 princípios bíblicos para o crescimento e pequeno grupo multiplicador. Eles abordam a visão de igreja multiplicadora, que é fundamentada em 5 princípios bíblicos: oração, evangelização, discipuladora, plantação de igrejas, formação de líderes e compaixão e graça. Estes princípios são aplicáveis a qualquer modelo de igreja em diversos contextos étnico e cultural. Acesse o site da Livraria de Missões Nacionais e conheça todo o material da visão Igreja Multiplicadora, ou ligue para a Central de Atendimento. Na primeira parte deste encontro, nós vimos que a primeira ação para fazer discípulos é chamar pessoas para seguir a Jesus. Isso é o que nós chamamos de primeira dimensão do discipulado. Só que a grande comissão não para nesse ponto. Ela diz para nós que nós precisamos, além de chamar pessoas para se tornarem discípulos, batizá-los e acolhê-los na comunhão da Igreja de Cristo. Nisso, então, se traduz a segunda dimensão do discipulado, que é agregar os discípulos à igreja. Observe bem, esse era o procedimento dos apóstolos, como nós vemos, por exemplo, em Atos 2:41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. É natural que a expressão agregaram-se significa que aquelas pessoas começaram a ser acolhidas e reunidas em uma comunidade de crentes, o que deve acontecer com todo novo convertido. O exemplo disso é o próprio apóstolo Paulo, que depois de batizado foi imediatamente introduzido ao convívio dos discípulos que estavam ali em Damasco. Assim também Lídia e o carcereiro de Filipos. Agora, depois de agregar os discípulos, a grande comissão nos comanda a ir além, a ensiná-los a obedecer todas as coisas que Jesus Cristo nos tem ordenado. Isso significa, então, aperfeiçoar os discípulos, que é a terceira dimensão do discipulado. Após terem chamado e agregado discípulos em uma nova comunidade de crentes, os missionários em Atos 14, por exemplo, também se preocuparam em retornar a outras cidades para confirmar o ânimo dos discípulos e exortá-los a perseverar na fé. Nós vemos isso no seguinte texto: e depois de anunciar o evangelho naquela cidade e de fazer muitos discípulos, o que eles fizeram? Voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, renovando o ânimo dos discípulos, exortando-os a perseverar na fé, dizendo que em meio a muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus, como está em Atos 14, 21 e 22. Esse conceito também está bem retratado em Colossenses, no primeiro capítulo, versículos 28 e 29, em que o apóstolo Paulo, ele diz que, além de anunciar o evangelho, o que ele buscava era admoestar, exortar e ensinar os convertidos. Olha o que ele diz: a ele anunciamos, a quem? A Cristo, aconselhando e ensinando todo homem com toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso, eu, o apóstolo Paulo, trabalho, lutando de acordo com a sua eficácia, que atua poderosamente em mim. Assim, nós temos essa terceira dimensão do discipulado, que é aperfeiçoar discípulos, ou seja, apresentar todo homem perfeito em Cristo. Também podemos ver isso em outros textos, como Efésios 4, 12 e 13. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Atos 28, 30 e 31 relata que Paulo morou durante 2 anos inteiros na casa que havia alugado e recebia ali todas as pessoas que visitavam ele, pregando o evangelho de Deus e ensinando coisas concernentes ao reino do Senhor Jesus Cristo, com toda a liberdade e sem impedimento algum. Então nós vimos que fazer discípulos significa alistar discípulos, ou seja, chamar discípulos, agregá-los, acolhê-los no corpo de Cristo e, por último, levá-los ao aperfeiçoamento cristão.
Com base nessas 3 dimensões, nós completamos o sentido do que é discipulado. Vimos evangelização no encontro anterior e agora vimos discipulado. E daí nós tiramos o conceito do que é evangelização discipuladora, que é a comunicação do evangelho aliada ao relacionamento discipulador a fim de fazermos discípulos multiplicadores. Deus abençoe você. No próximo encontro, nós continuaremos a falar sobre evangelização discipuladora.